Olá! Nesta nossa aula de hoje, nós vamos fazer este mug-rug com o bloco Flor de Patchwork. Eu sou Elísia Barros e é um prazer ter você aqui no nosso canal. Vamos à nossa aula? Para o bloco Flor de Patchwork, nós vamos precisar de 4 quadrados de 9 centímetros por 9, 4 quadrados de 3,5 por 3,5 para o miolo e 4 quadrados branquinho de 4,5 por 4,5. Então, aqui nós vamos montar a nossa pétala da nossa flor. De um lado do bloco de 9 por 9, bem acertadinho, eu vou colocar o meu bloquinho branco, que é o de 4,5 por 4,5. Na mesma direção, do outro lado, lado a lado, eu vou colocar o amarelinho, que vai ser o miolinho da minha flor. Vou acertar bem direitinho para não ficar torto. Vou passar uma costura de ângulo a ângulo e vou passar uma costura de ângulo a ângulo. Eu vou fazer isso nos 4 blocos de 9 por 9, exatamente iguais. E vamos para a máquina. Aproveitando, enquanto eu vou costurando, vai dando seu ok aí no nosso vídeo, né, na nossa aula, para ajudar o nosso canal a crescer. Pronto, aqui eu já passei a costura no branco, agora eu vou passar a costura de ângulo a ângulo no miolinho amarelo. Se inscreve no nosso canal, aciona o sininho em todas para receber todas as notificações, porque nós temos uma aula por semana. É uma aula certa, recorrente. Mas também tenho outros vídeos que eu vou postando durante a semana, que é para enriquecer o nosso conteúdo. Então fica alerta, porque entre uma semana e outra tem sempre uma novidade no nosso canal. Aqui eu vou tirar a meio centímetro da costura que eu dei e vai ficar assim. Eu vou fazer isso nas 4 pétalas da nossa flor. Tá gostando da nossa aula? Então dá o seu ok e se inscreve no nosso canal. Olha como ficaram as pétalas. Todas vão ficar assim. Refila direitinho, se te saiu alguma coisinha torta, acerta, para poder fazer o encaixe aqui. Esse bloco é fácil e é bom para quem está começando, porque ele não tem muitos encaixes. Olha como ele é lindo. Já dá para ver a flor. Agora eu vou botar esse com esse e esse com esse, um sobre o outro. Vou acertar bem certinho aqui as costuras, encaixar bem direitinho as costuras e prender com o alfinete. Nessa parte, e aqui eu acerto todo mundo, para não correr o risco de entortar. Então, o alfinete é o nosso aliado. Vou passar uma costura. Vou fazer a mesma coisa do lado de cá. Vou alinhar, costura com costura. Vou pôr um alfinete e vou prender. Deixa eu ver se eu botei na direção certa, que eu acho que eu botei na direção errada. Não, tá certa. É isso mesmo. Então, eu vou alinhar aqui costura com costura e vou prender com o alfinete, bem certinho. Isso. Aqui eu vou prender com o alfinete também. Vou passar uma costura. Assim eu vou montando o meu bloco.
Esse bloco é muito versátil, ele fica muito bonito para fazer uma colcha, para fazer bolsa, caminho de mesa. Então você pode brincar com essa dica do nosso canal. É um bloco conhecido, meio que tradicional. Muitas quilters gostam muito dele porque ele é versátil e fácil de fazer. Aqui eu vou deitar a costura para um lado e esse aqui eu vou deitar a costura para o outro lado, para o lado inverso. Assim. Epa, peraí que eu botei na posição contrária. Olha, toda a tensão é pouca. Então, vamos lá. Uma costura deitada para um lado, a outra para o outro. E qualquer distração, olha o que dá. A gente pode errar, tá vendo? Qualquer pessoa pode errar. Aqui eu vou centralizar bem a costura, encaixar bem direitinho, porque tá uma para um lado, outra para o outro, fica até mais fácil. E aqui eu vou também encaixar a costura, colocando o alfinete bem pertinho da costura, para não fugir. Prontinho. E agora eu vou passar uma costura emendando todo mundo. Prontinho. E ficou assim o nosso bloco. Vou dar uma passadinha para alisar bem. Isso, olha como ficou o nosso bloco bonito. Olha o avesso dele, como ficou bem certinho, bem limpinho. Bem, agora vamos montar o nosso mug-rug. Deixa eu pegar aqui a tesoura. E a minha colinha. Aqui eu vou usar uma faixa. Essa faixa tem 8,5 centímetros por 16. Essa aqui eu cortei um pouco maior, mas a medida é 16. Eu cortei um pouco maior, depois eu refilo. Olha, vai ficar assim. Então eu vou costurar essa faixa de 8,5 centímetros em uma das laterais da minha flor. Ah, essa flor fica bonita também num barrado de cortina. Na cortina ela fica muito bonita. Tá vendo como dá para usar em vários lugares? Aqui eu vou acertar também e vou colocar a faixa de 8,5 centímetros. Eu estou fazendo a costurinha a um pé de máquina, tá? É a medida da sapata da minha máquina. Deixa eu ajeitar aqui que a costura dobrou. Vai. Isso. Agora eu vou acertar aqui. Vou tirar o excesso para que ela possa ficar com 16 centímetros. Que é a medida do nosso bloco. Ele está com 16 por 16. Isso. Agora é só tombar a costura para fora. Não tô tombando para dentro do bloco não, porque já tem costura demais. Então eu tô tombando a costura para fora. E agora eu vou vir com uma faixa de 3,5 centímetros por 30. Essa aqui eu também cortei grande demais, mas a medida é
3,5 por 30. Eu cortei uma faixa de 3,5 com a largura do tecido e depois eu tô só costurando e cortando, diminuindo. Mas se você for trabalhar com retalho, principalmente, que dá para trabalhar muito bem com retalho, para fazer esse mug-rug, você pode estar aí cortando na medida exata, que é os 30 centímetros. E esse mug-rug fica muito lindo, tá super na moda. É uma ideia bem legal para dar de presente. E para você usar também para tomar o seu chá, o seu café da tarde. Fica muito chique. Agora eu vou colocar do outro lado também, na outra extremidade, nesse lado de cá, a faixa com 3,5 centímetros por 30. Costura com calma que não vai dar erro, a costura não vai ficar tortinha. Pronto. Agora é passar ferro. Aqui eu passei a ferro e coloquei a manta. Aqui eu tô usando a manta R1. Cortei um pouquinho maior do que o mug-rug. E agora eu vou fazer o acabamento aqui com uma costurinha aqui no entorno dele todinho. Bem na pontinha. É uma costurinha de segurança que vai me facilitar fazer o acabamento dele. E a gente, como costuma dizer nas nossas aulas, o acabamento perfeito é tudo, né? É o que vai definir se a nossa peça vai ser vendida ou não. Se vai fazer sucesso ou não. Olha como ficou. Uma costura reta no entorno todinho, prendendo a manta ao o topo do nosso mug-rug. Agora eu vou refilar, ou seja, eu vou deixar no ângulo certinho, cortando tudo que está sobrando aqui. Embora aqui o que esteja sobrando mesmo seja só a manta. O nosso topo está na medidinha certa. Olha como já está lindo. E nem está terminado, hein? Agora eu vou colocar o forro. Meu forrinho está emendado porque o tecido que eu queria usar era pouco. Eu acabei emendando. Esse pedacinho aqui eu vou deixar sem costurar. Vou costurar só aqui no entorno, começando e terminando com o retrocesso. Assim. E aí, tá gostando da nossa aula? Então se inscreve aí no nosso canal, aciona o sininho em todas, dá o seu ok à nossa aula de hoje. Pode parecer pouca coisa para você, né? Pode parecer insignificante, mas é extremamente relevante para o nosso canal. Você está dizendo para o YouTube que a nossa aula é relevante e que vale a pena mostrar para outras pessoas, e assim ele vai mostrar para outras pessoas também a nossa aula de hoje. E isso só vai fazer o nosso canal crescer. Quanto mais o canal cresce, mais ferramentas são liberadas, mais chance a gente tem de trazer mais conteúdo relevante para vocês. É tudo uma sequência de coisas boas que acontecem no nosso canal quando você apenas aciona o sininho em todas, quando se inscreve e quando você dá o seu ok. Viu como você é importante e faz o nosso canal crescer? Então, estou contando aí com a sua ajuda para fazer o nosso canal crescer. Aqui nós vamos tirar o excesso nos cantinhos.
que é para poder, depois que desvirar, ele ficar com os biquinhos bem bonitinhos. Ainda mais uma peça pequena, as pontinhas aparecem muito. Então tem que ficar bem feitinha mesmo. E vamos desvirar, vamos virar tudo para o lado direito. Bem fácil, não é? Não concorda comigo que é fácil de fazer? Então, você que participa de feiras e bazares, olha aí uma dica super interessante para você estar levando aí para as suas clientes. É uma novidade tanto. E essa é a nossa proposta do nosso canal. Trazer conteúdo relevante que sejam fáceis de fazer e fáceis de vender. E esse Mug Hook realmente está se enquadrando bem nesse perfil. Aqui a gente acerta bem as pontinhas. E vamos passar a ferro. Ele vai ficar assim, ó. Olha o avesso como fica limpinho e bonitinho. Aqui eu vou dobrar e vou fazer uma costurinha à mão, mas eu posso colar com cola-pano também. A dica é colar, passar cola-pano e passar no ferro. Aqui eu vou passar uma costura nele todinho no entorno, que é para ele ficar assim, ó. Ficar bem firme, quando lavar você não vai ter problema nenhum. Olha como ficou lindo o nosso Mug Hook. Vamos passar a costurinha nesse aqui? Vou passar rapidinho para mostrar para você como fazer. Bem na pontinha, pertinho da costura. Pertinho da costura da emenda. Prontinho. Eu não comecei com retrocesso, mas eu vou terminar em cima da costura que eu comecei com retrocesso. Eu comecei para não ficar um monte de retrocesso junto, né? Mas agora aqui eu dou o retrocesso e pronto. Segurei a costura de baixo e a de cima. Pronto, aqui está o nosso Mug Hook. A nossa aula de hoje. Espero que você tenha gostado. Se tiver dúvida, é só perguntar. Se tiver sugestão de algo que queira aprender, é só me falar. Na medida do possível, eu atendo às suas solicitações. Essa foi a nossa aula de hoje. Um beijo e até a nossa próxima aula com o nosso próximo vídeo.